Gravando. Paz seja convosco, irmãos, tudo bem? Mais um dia de estudo bíblico para crescimento espiritual nosso. Meu também, né? Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, são poucos as pessoas que vão ser salvos? E Jesus responde para eles em Lucas capítulo 13, diz assim, ó, a própria escritura falando. Verso 22, a porta estreita. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão, mas não conseguirão. Quando o dono da casa trancar a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas, em nossas casas. Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afaste-se, vocês todos que praticam anomia. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de todas as partes do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui, nesse texto, Jesus, confrontado pelos discípulos, pela questão, né? Às vezes a gente sempre vai perguntar à nossa liderança eclesiástica, porque eles sabem muito mais do que nós. E a gente tem muito que aprender com eles também, né? Isso é questão de humildade. Agora, a pessoa que não procura conversar com a liderança ou conversar com alguém que tenha mais conhecimento bíblico, essa pessoa é orgulhoso, entendeu? Quer fazer as coisas, interpretar as escrituras ao seu bel prazer, né? Aí, o que acontece aqui? Os discípulos estavam muito temerosos também, porque Jesus era bem enfático no que ele ensinava. Ele não ficava tutipiando ensinamentos contrários ao que estava escrito nas escrituras do Antigo Testamento. Jesus, ele é bem claro aqui nas escrituras, que se a gente não entrar pela porta estreita, conhecimento verdadeiro dentro das escrituras, porque existe só uma igreja, mais um detalhe. Irmãos, vocês que estão dando uma olhada nos estudos aqui, tá? Esses estudos é mais voltado para o pessoal da Igreja de Deus, que tem muito compreensão dentro do conhecimento bíblico da salvação. Tem poucas pessoas que chegam aqui e não vão ter um entendimento com bastante profundidade. Eu aconselho a entrar nos links aí embaixo, dar uma olhada nos estudos da Igreja de Deus e compreender melhor o ensinamento do caminho da salvação. Porque a igreja onde você estiver, seja ela evangélica, seja ela católica, espírita, kardecista, umbanda, quimbanda ou ateísmo, seja o que for. Se você estiver num ensinamento de algumas igrejas aí errada, você só vai estar perdendo tempo dentro dessas igrejas, tá? Confira os nossos estudos aqui embaixo, tá bom? Voltando ao assunto aqui. E Jesus disse que era para a gente se esforçar, entrar pela porta estreita, porque ele mesmo disse, aquelas pessoas disseram para Jesus: Senhor, a gente comia, bebia junto contigo, né? Você ensinava nós em nossas sinagogas, nas nossas casas. E Jesus disse assim: eu não conheço vocês não, eu nunca tive comunhão com vocês não. Apartam vocês de mim que pratica anomia. Tem algumas traduções nas Bíblias que diz assim, que praticam iniquidade, que praticam o mal. Mas
O mais correto na tradução mais original é aqueles que praticam anomia. Apartai vocês de mim que não praticam a lei, vocês que não têm a lei. Anomia é a tradução mais correta do que a tradução que está nas escrituras moderninhas, tá? Que vem trazer uma palavra que se chama aqueles que praticam a iniquidade, tá? Aí a pessoa entra pela porta estreita através daquele conhecimento das pessoas que praticam a lei, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro: aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Mas chegará um tempo que a porta da graça será fechada e não vai ter de forma alguma desculpa diante de Deus. Tem um detalhe mais na frente que eu tenho para explicar para os irmãos e as irmãs, tá? Um assunto muito importante, tá? As escrituras falando quem é que vai entrar no reino. Outra passagem aqui, ó. Mateus, eu só tô lendo as passagens bíblicas, tá? A interpretação, tá, das escrituras já tá aqui. O Espírito Santo de Deus só vai testificar em você se eu tô de acordo com os ensinamentos bíblicos ou não. O Espírito Santo que vai testificar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Os verdadeiros discípulos. Diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, do último dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afaste vocês de mim afaste vocês de mim que desobedecem à lei. Mais outro detalhe: tem pessoas nas igrejas aí que pregam do evangelho, do amor de Cristo, pregam sobre as boas novas do evangelho. Tem multidões de pessoas dentro e fora das igrejas ensinando, pregando, na rádio, na internet, né? Esse estudo também vai para a internet. As pessoas que vão de casa em casa pregando o evangelho. E aí o que é que o texto está dizendo aqui? Nós ensinávamos e o Senhor não nos conhece. E mais outro texto aqui, Mateus, Jesus deixando bem claro: afastem vocês de mim que não praticam a lei. E os que vão herdar o reino dos céus somente aquele que faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Vamos mais adiante. Só estou lendo as passagens bíblicas aqui, viu? Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Diz assim, ó. 17. Então o Senhor me dirá, Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo a este povo. Eu mesmo pedirei conta de qualquer pessoa que não ouvir as mensagens que este profeta proclamar em meu nome. Jesus é o quê? É um Deus? Não, Jesus é um profeta, ele é um homem ungido por Deus, tá? Jesus, ele sendo um profeta consagrado por Deus, tem várias passagens que falam sobre esse respeito. Jesus, ele é nosso intercessor diante do Pai, que intercede por nós pelos nossos pecados, nossos erros. Jesus, ele veio trazer ao evangelho das boas novas, anunciando o reino de Deus e conhecer a vontade do Pai. As pessoas que não ouvirem o ensinamento de Jesus, as pessoas que se rebelarem contra os ensinamentos de Jesus,
essas pessoas estão se rebelando contra o próprio Pai. Porque Jesus disse no texto anterior de Mateus que só herdarão o reino de Deus aqueles que fazem a vontade do Pai. E tem essa profecia de Deuteronômio, capítulo 18, que mostra desse profeta. E esse profeta também, ele é relatado aqui também, ó, em João capítulo 12. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram. Os fariseus creram, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja de Deus que vêm, conhecem o evangelho verdadeiro das escrituras sagradas, que Jesus disse assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Qual? Jesus instituiu uma igreja verdadeira que tem o conhecimento completo de todo o ensinamento da salvação. Aí a pessoa prefere desobedecer a Deus, como aconteceu aqui nesse texto de João, capítulo 12, que muitos dos fariseus creram em Jesus, mas por causa de situações que acontecem diariamente, né, que aconteceu, eles preferiram honrar mais aos homens do que a Deus. Preferiram ficar em desobediência a Deus do que obedecer a Deus. Preferiram receber a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas também passam por isso, irmão. Muitos. Infelizmente, são poucos, como Jesus fala, que herdarão o reino dos céus. Continuando aqui. Vai estar dando um ventinho até bom. Aí diz assim, ó. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, que não... Jesus clamou e disse: quem crê em mim, que não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, mas não crê naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que também me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa: há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer, sobre o que hei de falar, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai não tem me dito. Jesus diz aqui bem claro: aqueles que não ouvirem ele, porque ele não veio por ele mesmo, ele veio pela vontade do Pai. E as pessoas que não ouvem os ensinamentos de Jesus, os mandamentos, que ele veio elucidar os mandamentos do Pai, essa pessoa está em rebeldia contra o próprio Pai. E essa pessoa que não crê nos ensinamentos de Jesus e se rebela contra Jesus, ela está correndo um grande risco de perder a salvação. Por isso que os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus responde: são poucos. Poucos. Mais outro texto aqui, ó. Atos capítulo 3. Disse assim, ó, verso 22. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Quem
para com que ouçam com atenção tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado do povo. E a começar por Samuel e todos os profetas. Sobre o que aconteceu hoje. Vocês são descendentes desses profetas. Estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, toda a família da terra serão abençoadas por Deus. Aí a pessoa pega Atos capítulo 3, aí a pessoa pega, faz uma aliança com Deus no ato do batismo verdadeiro, porque só existe um só batismo, uma só fé, uma só comunhão, como o apóstolo Paulo fala. Não existe batismo trinitariano, como é batizado aí nas igrejas erradas. E por mais que a pessoa diga assim, eu vou para a igreja evangélica e vou ser batizado em nome de Jesus. Não, ele não tem autoridade para batizar, porque ele está em pecado. Por que, irmão, você diz isso? Faça os estudos aqui. Tá? As igrejas evangélicas estão em pecado. Os pastores, presbíteros, diáconos, obreiros das igrejas evangélicas, católicas estão em pecado. Eles não têm autoridade nenhuma para ensinar as escrituras e eles não têm autoridade nenhuma para batizar ninguém. Entendeu? Isso é exclusivismo. Não. Dê uma olhada nos estudos nossos, tá bom? E confira nas escrituras. Nós somos o povo que está adentrando as portas do reino de Deus pela porta estreita, pelo conhecimento estreito. Aí a pessoa faz uma aliança com Deus no ato do batismo. Porque a aliança antigamente era feita pela circuncisão. E a pessoa faz uma aliança com Deus. Aí a pessoa quebra aquela aliança com Deus, entra em rebeldia com Deus. Olha os poucos entrando pela porta estreita. Aí a pessoa quebra aquela aliança com Deus ali e vai agir de qualquer forma e diz assim, eu pedi perdão a Deus, eu chorei muito, me consagrei, jejuei e Deus me perdoou os meus pecados. Irmão, Deus perdoou seus pecados, sim, é verdade. Mas a partir do momento que você parte a pecar novamente, você está em rebeldia com Deus. Porque em Hebreus capítulo 26, capítulo 10, versículo 26, diz lá: aqueles que pecam deliberadamente depois que conheceu o verdadeiro evangelho da salvação, não resta sacrifício pelos seus pecados, não resta. Aí a pessoa comete um pecado, conhecendo a doutrina verdadeira, se arrepende, Deus perdoa ali. Aí a pessoa vai continuar no pecado novamente. Vou dar exemplos aqui, dentro da porta estreita. E aí a pessoa continua quebrando aquela aliança com Deus. Você acha que Deus vai te perdoar, irmão? Tem um provérbio bíblico que diz assim: aqueles que confessam os seus pecados, a pessoa pega, ora, jejua, se consagra e confessa os pecados a Deus. Eu quebrei minha aliança também com Deus, porque eu tinha um voto com Ele. Eu quebrei. E eu me sinto muito mal com isso, irmão. Deus me perdoou? Perdoou. Mas eu devo quebrar ainda, continuar quebrando a aliança que eu fiz com Ele? Não, não posso. Porque aí eu estarei me colocando lá na situação de Hebreus capítulo 10, versículo 26. Não resta mais sacrifício. Aí a pessoa se une a Deus no evangelho verdadeiro e quebra a aliança com Deus. Aí quer estar de paz, agindo, pensando na cabeça dessa pessoa que está com a consciência tranquila, achando que não está em pecado com Deus, sabendo que está em pecado. Vamos continuar aqui. Mateus capítulo 12. Eu só estou lendo os textos aqui, viu? Para não ficar somente nas minhas palavras. Aí diz assim, ó. Verso 30. Quem
não está comigo, opõe-se a mim. Quem trabalha comigo, quem não trabalha comigo, na verdade, só está me atrapalhando. Jesus falando. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os seus frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos também serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. A pessoa boa tira coisas boas do seu tesouro, de um coração bom. E a pessoa má tira más coisas do seu coração ruim. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão conta de toda palavra inútil que vocês falaram no último dia. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes chegaram para Jesus e confrontaram Jesus ali. E Jesus estava fazendo milagre em nome de Deus. E aqueles milagres que Jesus estava fazendo, os discípulos, aliás, os fariseus chegaram a um ponto para dizer assim: olha, vocês estão pecando contra um pecado imperdoável. Porque os milagres que eu estou fazendo, as curas que eu estou fazendo, só pode vir de Deus, não pode vir do inimigo. E aquelas pessoas estavam pecando contra o Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver o que é a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo, irmão, aqui nesse contexto é simples. É a pessoa atribuir toda a obra que Deus fez na vida de uma pessoa e alguém chegar e dizer assim: não, essa pessoa é uma farsa. Essa pessoa só está fingindo. Essa pessoa só está passando um tempo aí na igreja, mas já já ela sai de volta aí para o mundão e vai cometer os mesmos pecados. Deus não fez um milagre nessa pessoa não, que essa pessoa está com fingimento. Isso é uma mentira, é uma farsa. Deus tira a pessoa do alcoolismo, tira a pessoa da droga, tira a pessoa da prostituição, tira a pessoa do pecado. Aí chega terceiras pessoas e diz assim: não, isso é mentira. Essa pessoa nunca foi curada. Isso é uma blasfêmia contra Deus, irmão. A pessoa está vendo, Jesus falando aqui, a árvore ela dá bons frutos. A pessoa foi trazida para o evangelho verdadeiro, começa a dar bons frutos. E aí o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa começa a dar maus frutos, se rebelando contra Deus. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas o pecado do Espírito Santo é uma blasfêmia contra o próprio Deus e contra o próprio Espírito Santo, e a gente não tem perdão. Quem é o Espírito Santo, irmão? Eu faço a pergunta: quem é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo no hebraico se chama Ruach HaKodesh. Você traduzir Ruach HaKodesh para o português, fica Espírito do Santo. Na língua portuguesa eles não colocaram o D-O, do Espírito do Santo. Se tivesse colocado Espírito do Santo, tinha resolvido um bocado de problema. Tinha resolvido a questão da Trindade, que ela não ia existir. Mas traduziram Espírito Santo, aí dá a entender que é uma terceira pessoa. Mas Espírito do Santo é o próprio Espírito do Pai. Está lá no hebraico, tá? E o próprio Senhor Jesus diz assim: ouve, ó Israel, teu Deus é um só, não é três. Todo o livro do Antigo Testamento só fala de um só Deus. Por que é que no Novo vem dizer que são três deuses? Temos o estudo aqui embaixo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa foi restaurada, curada, foi transformada em nome de Jesus pelo Evangelho, e a pessoa vai dizer ali que a pessoa é uma farsa.
É uma mentira. Isso é uma blasfêmia, irmão. É uma blasfêmia. E Jesus diz assim: tudo que vocês disser será cobrado no último dia. Vocês serão condenados pelo que você está falando. E você vai ser absolvido pelo que você está falando. No último dia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir algo que Deus fez na vida de alguém, trouxe para o Evangelho verdadeiro, e aquela pessoa está ali dando bons frutos, e a pessoa chegar a um ponto para dizer assim: não, isso é uma mentira. Essa pessoa aí não foi transformada, você está pecando contra o Espírito Santo. Olha aqui, irmão. Sabe, bicho? Olha aqui para Hebreus capítulo 6, ó. Diz assim, ó: portanto, verso 1, capítulo 6 de Hebreus: deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente e alcançamos a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisaremos lançar novos alicerces. Quais são os alicerces? Do ensinamento básico da salvação. Ou seja, o arrependimento das obras mortas, dos pecados que você cometia, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos sobre a cabeça da pessoa no ato do batismo, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Esses entendimentos básicos é o entendimento para com que leve a pessoa ao conhecer o caminho da salvação pela porta estreita. O conhecimento básico do discipulado, que a Igreja de Deus disponibiliza. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui agora: vamos prosseguir para um entendimento mais profundo dentro das Escrituras Sagradas, para a gente ter mais conhecimento da parte de Deus para a nossa vida. Verso 4: pois é possível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizendo assim, ó: é impossível trazer aquela pessoa de volta que se rebelou contra a doutrina bíblica da salvação. É impossível trazer essa pessoa de volta para ensinar de novo o arrependimento de pecado, a imposição de mãos, o batismo. É impossível. Essa pessoa está o quê? Pecando contra o Espírito Santo de Deus. Está aqui, ó. E tornarem-se participantes do Espírito Santo. Verso 5. Que provaram a bondade da palavra de Deus e do mundo que há de vir no reino celestial com Cristo Jesus implantar sobre a terra. Verso 6. E que depois se desviaram, se afastaram do ensinamento correto. É impossível, o apóstolo Paulo dizendo, é impossível trazer essas pessoas de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo novamente na cruz, o próprio Filho de Deus, a vergonha pública. Verso 7. Quando a terra absorve a chuva e cai, e ela produz uma boa colheita, o lavrador recebe as bênçãos de Deus. Mas a terra que produz espinho e erva daninha que nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade, não cremos que aplique a vocês. Temos certeza que estão destinados às coisas melhores, que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá como trabalharam arduamente para lhe demonstrar o seu amor e cuidar do seu povo santo, como faz até os dias de hoje. Deus não é justo com o trabalhador, o apóstolo Paulo falando aqui. Uma pessoa que trabalha no Evangelho, recebe as bênçãos de Deus, está trabalhando afinco, dando frutos. Deus não é injusto de jeito nenhum para deixar aquela pessoa sem receber a salvação. Porque uma pessoa que vem por conhecimento verdadeiro, aí começa a praticar
pecado de rebelião contra Deus, que não ouve pastor, não ouve obreiro, não ouve diácono, não ouve ninguém, não ouve liderança da igreja, age por conta própria, se rebelando contra Deus. Aqui nas escrituras, a porta estreita. E aí, Deus não é injusto, essa pessoa não merece a salvação. O apóstolo Paulo falando bem claro em Hebreus capítulo 6, leia aí na sua Bíblia. Deus não é injusto para aquele que está trabalhando, dando bons frutos. E uma pessoa que tá dando maus frutos, receber a salvação, ó, não. A pessoa está crucificando Jesus de novo, está pecando contra o Espírito Santo de novo. Essa pessoa jamais chegará a se arrepender novamente. Eu me incluo, irmão, porque isso aqui é muito sério. O apóstolo Paulo mesmo fala aqui bem claro, nas Escrituras. Amados, embora estejamos falando dessa forma, de forma dura, não creamos que aplica a vocês. Mas tem algumas pessoas daí dentro da igreja de Deus que estão pecando contra esse pecado. Infelizmente. Se rebelando contra Deus. E colocando Jesus a uma desonra pública novamente. Ah, mas eu quero seguir dessa forma. Aí é com você e sua sorte. Sua responsabilidade e sua sorte. Mateus capítulo 22, verso 35, diz assim: um deles, especialista da lei, tentou apanhá-lo em uma armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento maior. E o segundo é igualmente importante como o do primeiro: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Pronto. Ai, desculpa. Todos os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses contextos. Deixa eu ver. Não interferiu nada na gravação. Aí as pessoas dizem assim: ah, Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois só. Os 10 em 2. Aí, ama a Deus de toda sua força, de todo seu conhecimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Pronto, só devo fazer isso e aí eu tô salvo. Irmão, os 10 mandamentos está resumido em 2. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Do primeiro ao quarto, é um mandamento relacionado com Deus. Olha só. Diz assim, ó. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque eu sou um Deus zeloso. 3. Santificará os dias de descanso, o sábado. 4. Tá aqui. Do primeiro ao 4. Honra teu pai e tua mãe para com que viva bem. E viva muito tempo na terra. Do primeiro ao quarto mandamento é um mandamento relacionado para com Deus, que foi resumido em 1. Esse mandamento é um relacionamento de interação com o Pai. Nós não podemos ter outro Deus além dele, que seja Trindade, não existe. Nós devemos também santificar o sábado, também, porque é um mandamento de Deus, ponto de salvação. E também nós devemos também não levar o nome de Deus em vão também, que também é um mandamento referente com Deus, porque tem pessoas que às vezes faz promessa a Deus e não cumpre, né? Quebra voto também, eu quebrei um. Jesus disse que não é bom a gente prometer nada a Deus, e eu acabei quebrando um. Aí o que acontece, irmãos? Eu digo isso porque nós somos falhos, irmãos. Somos pecadores e a gente vai buscar perdão a Deus nos nossos pecados.
O primeiro mandamento está relacionado para com Deus. Os outros mandamentos estão relacionados para com o próximo. Aí diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Uma vez eu estava trabalhando e aí eu conheci um católico. Aí eu fui confrontar ele, eu passei foi vergonha. Na época eu também tinha conhecimento bíblico bastante. Hoje eu tenho. Eu conversando com ele, eu disse assim: irmão, mas Jesus não mandou a gente honrar só ter 2 mandamentos? Aí ele foi. Pois é. Aí eu disse assim pra ele: irmão, olha, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Aí ele disse assim: como é que tu ama o teu próximo? Se tu roubar o teu próximo, tu tá amando o teu próximo? Não, tô não. Se tu ficar com a mulher do outro homem que não é teu, tu tá amando o teu próximo? Eu não, tô não. Então, é a mesma coisa que fala aqui, ó. Quinto mandamento: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo. São mandamentos. Aí, como é que eu amo meu próximo e eu estou cometendo pecado de adultério contra ele? Não, eu amo o meu próximo. Jesus mandou a gente amar o nosso próximo. Como é que eu vou amar meu próximo se eu estou cometendo pecado de adultério contra ele? Porque Jesus disse que os dois, quando se unem, é uma só carne. União. Pronto. Aí como é que eu estou amando meu próximo se eu estou cometendo pecado de adultério? Não, mano. Estou em rebeldia. Eu estou caindo lá naquela questão de Hebreus capítulo 10, versículo 26. Conheceu o evangelho, foi iluminado. E aí o que resta para essa pessoa? Só juízo eterno. Aí a pessoa: não, mas eu me arrependi. Mas como é que você se arrependeu? Jesus lhe perdoou e você ainda continua cometendo pecado de adultério, pecado de roubo, pecado de desejar a casa do próximo, a mulher do próximo. Lá em Hebreus capítulo 10 diz bem claro: aqueles que pecam deliberadamente, conheceu o evangelho da verdade, não resta mais sacrifício. A pessoa conheceu o evangelho verdadeiro e está roubando, não resta sacrifício. A pessoa que conhece o evangelho verdadeiro, está pecando em adultério, por causa que tem uma aliança com outra pessoa, ela está adulterando, não resta sacrifício não, irmão. Entendeu? A Bíblia Sagrada é bem clara: o caminho é estreito para a salvação, mas são poucos que encontram o caminho da salvação. Mais outro texto, é a Bíblia, viu, irmão? Tá falando aqui, não é eu não. Só tô elucidando o que tá aqui, ó. Tá aqui mais outro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um. Deus deu um dom para você, deu um dom para mim, a cada um. Vocês devem servir uns aos outros com os dons que receberam, fazendo bom uso da dádiva e a graça divina que Deus lhe deu. Você tem o dom de falar, então faça de acordo com suas palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que vocês realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele seja a glória, a honra e o poder para sempre. Amém. Amados, não se surpreenda com as provações de fogo. A pessoa recebeu os dons na imposição de mãos no ato do batismo. Aí diz aqui, ó, amados, não, verso 12, amados, não surpreenda com as provações de fogo. As provações que acontecem após o batismo. É um teste para ver se a pessoa realmente está querendo obedecer a Deus ou não. Provação de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo.
Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando ele for revelado. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, e abençoados serão, pois a glória do Espírito de Deus repousa sobre vocês. Verso 15: se vocês sofrem, porém, não sejam por matar ou roubar, ou causar confusão, ou adulterar, intrometer-se em assuntos alheios, mas se vocês sofrem por ser cristão verdadeiro, observando os ensinamentos corretos da verdade, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por seu nome, pois chegou a hora que o mundo será julgado, que deve começar primeiro pela casa de Deus. As pessoas que conhecem o Evangelho, será começado o julgamento por essas pessoas. Eu parei, tá aqui. E se o julgamento começa conosco, nós da igreja verdadeira, que destino terrível aguarda aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus ensinado e dado pelos profetas, apóstolos e por Jesus. E se o justo é salvo pelo triz, tem outras traduções que diz assim, o justo é salvo por pouco, aqui está dizendo pelo triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e continue a sua vida de qual modo verdadeiro. Deus os criou para lhe ajudar, porque Ele é fiel. Aqui, irmão, o apóstolo Pedro, capítulo 4, dizendo que as provações que acontecem na sua vida são provações para testar a sua fé, para ver se você está em obediência com Deus. Porque se você quebrou uma aliança com alguém, a aliança com Deus, uma comunhão com alguém que você quebrou, isso são provações para ver se realmente você está querendo obedecer às Escrituras Sagradas. Se você não quer obedecer às Escrituras Sagradas, você está no estado de rebelião. E a Bíblia Sagrada diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você gostaria de ser chamado por Deus de feiticeiro? Eu não quero, não. Eu não tenho esse desejo no meu coração de deixar com que naquele grande dia do juízo Deus venha chegar a um ponto e dizer assim, você está em desobediência comigo porque você é um feiticeiro, porque você está no estado de desobediência. Tem pessoas que dizem assim, irmão, a gente vamos ser salvo, absorvido no trono branco. Vamos ver isso lá. 1 João capítulo 5. A pessoa diz assim, mas o importante é o amor. É a gente amar o próximo, como a nós mesmos. Vamos ver o que é o amor? 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama, que é o que foi gerado por ele. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando e obedecendo aos seus mandamentos. Verso 3. Porque nisto consiste o amor, em obedecer aos mandamentos de Deus, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Este é a vitória que vence o mundo. Aqui em 1 João capítulo 5 diz lá que o amor é a obediência dos mandamentos de Deus. Aí a pessoa que chega um ponto para dizer que ama alguém e não obedece os mandamentos, essa pessoa está sendo um mentiroso. A Bíblia é bem clara que diz assim, a Bíblia Sagrada diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que não tem pecado é
mentiroso. Faz de Deus mentiroso. Tem muitas pessoas fazendo de Deus mentiroso. Eu não considero que aconteceu comigo ali, foi infortúnio, foi uma fraqueza minha. Ai, meu Deus, paciência, Pai, paciência, me ajuda a controlar minhas palavras também, Senhor. Ah, Deus, eu sou muito sanguíneo nas palavras, Senhor. Mas a tua palavra dói mais. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. A volta de Jesus. Vou esperar o julgamento do trono branco. Agora. Verso 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim: é justo da parte de Deus retribuir tribulação aos que causam tribulação. É justo. Ixi, começou uma chuvinha aqui, ó. Causam tribulação. Dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E também isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus santos anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena e a destruição da vida eterna, a separação definitiva do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado em seu santo e admirado monte. Dou uma parada aqui agora, ó. Começou uma chuva. Começou uma chuvinha aqui, não vai ser legal, ó. Prontinho, voltando, passou a chuvinha, graças a Deus, né? Deus é bom, abriu um solzinho agora. E voltando ao assunto aqui, irmãos, olha. Eclesiastes capítulo 1 lá deixa bem claro: quando Jesus vier, ele vai trazer castigo e destruição eterna para todos aqueles que desobedecem a Deus. Tá aqui, ó. É o verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essas pessoas que vierem a ser destruídas na volta de Jesus, elas vão passar pelo trono branco para ser justificado? Você já procurou uma resposta para isso? Você já meditou sobre essa questão? Eu vou escapar da condenação no trono branco, no juízo do trono branco. Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que têm participação na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo também fala que os que tiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que tiveram vivos terão o corpo glorificado, transformado para não receber a condenação. E os que não tiverem o corpo glorificado vão receber o quê? Juízo da parte de Deus. Porque os anjos vão vir com labareda de fogo e purificar toda a terra. Parábola do joio e do trigo, Jesus fala sobre isso também. Que vai dar ordem aos seus anjos para colher do reino de Deus tudo que não presta. Mas vou escapar no trono branco. Eclesiastes capítulo 1 já encerra o assunto. Os que morrerem na volta de Jesus receberão juízo, destruição eterna. A mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Você quer tentar sorte por esse caminho? Deus fala lá em Provérbios: aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Você que está em pecado pode alcançar a misericórdia de Deus. Tem muitas coisas na nossa vida que ainda tem conserto. Tem muitas.
Eu sei das minhas, você sabe das suas. E o apóstolo Paulo é bem claro. Os que observam os mandamentos de Deus hão de ser justificados. Mas os que desobedecem, como Jesus fala, pela porta estreita, os que desobedecem os mandamentos de Deus, que não conhecem a Deus, estão desobedientes a Deus. Eu não quero passar por esse juízo não, irmão. Não quero. Conversei com a liderança da minha igreja. Eu sei que ele tem me ajudado bastante, porque isso é justo. E o aconselhamento que eu tenho dele é como o apóstolo Paulo eu digo também, meu pai na fé. Meu pai na fé, meu pai espiritual, esse que me trouxe ao conhecimento verdadeiro do Evangelho. Não despreze o Evangelho que você conheceu. Esse Evangelho que lhe trouxe o esclarecimento da salvação. Jesus fala aqui, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia Mais Word. Cadê o aplicativo? A Bíblia Mais Word. Geração. Não, fecha. Aqui, a lupa. Geração. Pesquisar. Pronto. É no livro de Novo Testamento. Não passará desta geração até que tudo aconteça. Qual geração? Nossa. Porque a geração de Sodoma e Gomorra não teve conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Não conheceram. Esses receberão menos rigor no dia do juízo. Mas nós, de Jesus Cristo para cá, a nossa geração, até a volta dele, que Jesus veio, e a volta de Jesus, nós somos a última geração. Nós não receberemos menos juízo do que Sodoma e Gomorra. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração má e perversa e adúltera, que comete pecados infames contra os mandamentos de Deus. Ah, mas eu quero seguir assim porque eu me sinto melhor nessa igreja. Ah, o meu pensamento é dessa forma. O seu pensamento, mas é de acordo com os pensamentos de Deus? Olha, irmãos, eu sinto muito. Cada um de nós tem uma personalidade, entendeu? Cada um de nós tem uma personalidade. Se alguém quer me julgar pela personalidade que eu sou, olha as personalidades dos discípulos. Apóstolo João era uma pessoa amorosa nas palavras. A gente vê os estudos aqui, a leitura nas escrituras. O apóstolo João, ele tem muito amor nas palavras. Ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus, repousava ali. O apóstolo Pedro, ele era sanguíneo nas palavras, bruto. Mas Jesus amou todos eles. Judas era ladrão, não mudou o caráter. Olha as epístolas de 1 Pedro, 2 Pedro. Ele é duro nas palavras ainda. Irmãos, olha, cada um de nós tem uma personalidade diferente, tá? Não tente mudar a personalidade da pessoa. Só Jesus pode mudar. E a gente pode se amoldar também. A gente pode ser um pouco menos rigorosos no nosso proceder de falar, de agir, de se manifestar. Eu sinto muito, irmãos, mas tenho procurado mudar também, muito. Não é fácil. A autodisciplina não é algo nada fácil, tá? Mas a gente tem que se disciplinar pela palavra de Deus. Porque o juízo, para aqueles que querem entrar pela porta estreita, está sobre a responsabilidade de cada um, tá? Fica aqui esse estudo para os irmãos também, para mim também, que primeiro eu tenho que procurar as passagens bíblicas, que eu só fiz leitura dos textos, para crescimento espiritual para mim também.
E o que traz para mim de benefício eu também tenho que compartilhar com os irmãos. Te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Esse dia de aprendizado das tuas escrituras sagradas. Sei que a tua palavra, Senhor, ela nos ajuda a compreender o caminho da salvação. Sei que o Senhor quer o melhor para cada um de nós, para os teus filhos. Tua palavra em Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz lá que aqueles que te recebem como pai, o Senhor disciplina como os filhos. Pois o filho que não está debaixo da disciplina do pai, está debaixo de teu juízo. E essa pessoa não é filho, é bastardo. Os filhos, como Jesus fala, é aqueles que obedecem aos teus mandamentos. Porque todos nós passaremos pelo teu juízo. Devemos honrar o teu sábado, não devemos ter outros deuses diante de ti, devemos honrar o teu santo nome também. Nós não devemos roubar de forma alguma, nem ao menos adulterar contra o casal. Devemos também não cobiçar a mulher do próximo. Também não devemos cobiçar o que o próximo tem em sua própria casa. Senhor, nos livra desse Sheol, o fogo eterno, que vai vir sobre toda a humanidade na manifestação de Jesus Cristo. Também. Porque os anjos virão com brasas vivas e queimarão com fogo eterno e separará todos aqueles que não obedecem aos teus mandamentos. Fortalece a minha vida nos caminhos do Senhor e ajuda-nos também, Senhor, da Igreja de Deus, fazer parte desse teu reino. Em nome de Jesus, e aqueles que estão afastados do caminho da verdade, Senhor, que eles retornem enquanto é cedo, que venha se corrigir de acordo com tua palavra, porque a gente está vendo o Armagedon sendo muito próximo. Obrigado pela vida do irmão Flávio, que tem trazido muito estudo sobre geopolítica, e a gente está tendo análise da volta de Jesus muito perto, e as pessoas acham que Jesus ainda vai demorar ainda anos ainda para vir, sabendo que a volta de Jesus está tão perto e o juízo que Jesus vai vir também sobre toda a humanidade está tão perto, do qual a gente não tem nem muito tempo, Senhor, para constituir muitas coisas que a gente quer na nossa vida. Fortalece-nos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço, Pai, por este dia. Amém. Então, irmãos, fica por aqui esse estudo, A Porta Estreita. Só li só as passagens bíblicas. Como eu disse, eu não vou mais editar os vídeos, porque eu estou gastando muito tempo e eu tenho muitas outras tarefas para me fazer, tá? Um trabalho novo que eu comecei. E se Deus quiser, como o Tiago mesmo fala, se Deus permitir, se Deus quiser, esse trabalho novo vai dar certo e vai trazer muito benefício, tanto para mim como para a Igreja de Deus, tá? Trabalho pessoal para mim, tá? Agradeço aos irmãos que fazem parte dessa igreja verdadeira. Paz seja convosco, tá? Tchau, tchau, shalom.